Opa! E aí, beleza, pessoal? Sejam todos bem-vindos a mais um vídeo no canal. Cronos Trader aqui, em alguns momentos, Professor Cronos, né? Que eu acabo ajudando vocês aí de alguma forma. Pessoal, hoje eu vou falar aqui para complementar esses últimos vídeos que eu venho trazendo a respeito do gatilho tipo 3, tá? Eu falei no último vídeo que eu falaria a respeito do gatilho tipo 4. E por que é importante você saber a respeito do gatilho tipo 4? É importante porque você sabe que vai ser um movimento contrário à sua intenção. Então, se você tem uma intenção compradora, no próprio preço ali, num candle só, ele é capaz de dizer para você se ele vai para um outro lado. Então, eu separei aqui no mini dólar, tá? Algumas informações de gatilhos tipo 3, operáveis, e um gatilho tipo 3 que depois dele gera o gatilho tipo 4. E vocês vão entender, então, o que é o gatilho tipo 4. Por que é importante isso, pessoal? Porque você consegue prevenir o seu capital, certo? Ou seja, você percebe que o mercado ele reverte ali através de um candle só, um gatilho que não pode acontecer. E aí você já pensa, bom, esse mercado pode buscar uma liquidez lá para baixo, não sei aonde. Então você já pode estopar a sua operação ali mesmo. Você não precisa esperar o preço ir buscar e você fazer preço médio de jeito nenhum. Tranquilo? Então vou mostrar aqui uma situação para vocês e vou mostrar outras aqui de gatilho tipo 3. Tá? Bem simples. Então vou pegar aqui o mini dólar, tempo gráfico 1 minuto. Esse tipo de análise ele vale para qualquer tempo gráfico, tá bom? Quem estiver chegando no canal agora, pessoal, é o seguinte, aqui o canal aqui, ele é destinado ao estudo do mercado financeiro. Então, eu lido com Price Action, conheço um bocado sobre indicadores também, mas o meu conselho, como professor e como se fosse amigo de vocês também aqui, espero que aqui a gente seja uma família, é a melhor das possíveis. Então, eu digo para vocês assim, o Price Action, ele é soberano no mercado, tranquilo? Se seguir direitinho o que o preço está te mostrando, cara, você tem um futuro aqui brilhante no mercado, só não pode ter preguiça de estudar, beleza? Não tenha preguiça de estudar, beleza, pessoal? E vocês conseguem vencer isso aqui rapidinho, rapidinho, rapidinho mesmo. Olha só, falar um pouquinho sobre o gatilho 3 e suas obrigações, certo? Para quem é novo no canal, tem vídeos anteriores explicando o que é o gatilho 3, mas a gente vai falar aqui um pouquinho. Pessoal, se você é novo também, ó, se inscreva no canal, ative notificações, ative o sininho também aí, beleza? Deixa um comentáriozinho aí, algum feedback que você possa me passar, sempre será muito bem-vindo. Ainda mais os feedbacks construtivos, ok? Aqueles que podem ajudar vocês a desvendarem um pouquinho mais sobre o mercado aqui, que acontece todo santo dia. Então, olha só, primeira coisa, nas últimas aulas eu venho falando a respeito do gatilho 1, 2 e 3. Então, óbvio que deu um gatilho de venda aqui, perfeito, que o preço voltou, obviamente, ele me deu esse carinha aqui, que é o gatilho tipo 2, ele me deu o gatilho tipo 3, certo? Então, o que eu tenho aqui, ó, eu tenho um topo mais baixo que outro topo. Eu tenho um fundo sendo violado, criando um pivô de baixa. Nesse caso, ele criou um pivô de baixa. Sendo assim, nós temos aqui uma entrada para um gatilho tipo 3. Sempre oriento vocês a buscarem as suas entradas a partir dos 50%, mesmo que de um gatilho. Beleza? É um gatilho. Ok, projeta esse gatilho. Não projeta até aqui embaixo não, tá? Eu projeto para buscar sempre o melhor ponto de entrada, turma. Então assim, como eu sei que o do 50% para cima vai ser a minha zona vendedora, a partir do momento que o mercado me deu aqui um pivô, ó, ele nos dá um pivô, ele marca um topo, um fundo, certo? Então essa regiãozinha aqui, ó, para cima, é a região onde eu quero explorar a minha entrada. Então eu posiciono entradas de contrato aqui. Posiciono também a entrada de contrato nesse topo. Por quê? Porque por vezes o mercado pode buscar uma liquidez acima desse ponto. Aonde que eu ancoro o meu stop loss? Inicialmente você pode ancorar o stop loss acima desse ponto, certo? Mas aonde é o correto? Tecnicamente falando, o correto é o candle stop pelo menos acima desse topo aqui, ó. Pelo menos, tá? Porque o correto de tudo seria o candle stop do topo ainda, porque o fundo ainda não foi rompido. Se esse fundo não foi rompido, pode acontecer uma consolidação aqui. Então, pode explorar também o candle stop desse topo, se quiser ser mais técnico ainda. Perfeito? Mas sabendo que se esse candle stop daqui, ó, for rompido, o preço já vai travar essa região aqui, ó, como um possível suporte, de cima para baixo. Certo? Então, nós temos uma entrada no 50%, obrigação do preço, romper esse ponto, romper esse próximo ponto. Ele tem que romper. Para quem pergunta para mim o que é um candle stop, olha só, aqui já vai ficar explicado, beleza? Para quem estiver prestando atenção, isso aqui pode ser uma aula derradeira.
Se eu tenho esse topo e tenho esse fundo anterior a esse topo, aqui já pode ser evidenciado que nós temos o candle stop. O candle stop sinaliza, pessoal, uma varredura de liquidez. Se ele não for rompido, o mercado pode querer se direcionar para algum topo anterior, buscar alguma região ali em cima de interesse vendedor. Vocês lembram que o mercado, pessoal, ele é recheado de liquidez, ele é recheado de valor justo, ele é recheado de informações percentuais, matemáticas e precisas de pontos de interesse de uma possível operação. Então, dizendo isso, sem querer florear muito, mas para que entenda mais fácil na prática, o candle stop abaixo de um fundo, ele vai ser um candle como este cara aqui, ó. Ele aparece no horizonte, ele não toca, ele não pode tocar essa região aqui, turma. Então ele não pode ter nem o pavio tocando. E no horizonte ele tem que aparecer. Esse cara é o último sinal dentro dessa tendência, nesse tempo gráfico que eu estiver utilizando, para condensar para mim a busca máxima de liquidez. Ora, se o mercado ele trabalha buscando liquidez e preço justo, a liquidez, existe essa liquidez que é chamada liquidez externa, que ela está aqui, ó, além dos fundos e dos topos, e existe aqui dentro liquidez interna. Como que eu identifico essa liquidez interna? Através dos topos e fundos também, pessoal. Olha, todos esses topos e fundos, eles foram buscando suas zonas de valor. Esse é um valor interno. Por exemplo, uma informação de um FVG, como esse aqui, ó, é uma informação interna. Quando você vê um gatilho desse de compra, você fala, esse gatilho de compra vai buscar duas coisas. Ou uma liquidez já externa, ou seja, acima de um topo, ou ele vai buscar uma liquidez interna, que estão na região de preço justo. Esse preço justo nem sempre vai deixar uma lacuna de valor justo. Porém, quando deixar uma lacuna de valor justo, por pequena que seja, se torna mais interessante ainda. Se eu não tivesse uma lacuna de valor justo aqui, o que nós deveríamos, assim, o que devemos, né, valorizar? Desculpe o gaguejar aí, pessoal. O que nós devemos valorizar? Topo e fundo. Então, eu vou observar se esse fundo também foi rompido. Pode acontecer um ponto de inflexão quando o preço chegar aqui, mesmo de uma microestrutura. Pessoal, percebam que você às vezes vai fazer uma análise, mas isso é microestrutura. Se eu vier para o gráfico diário, tudo que aconteceu no dia de sexta-feira foi esse candle. Você tem estrutura nesse candle? Então, assim, ó, desengessamente. Por quê? Porque você vai encontrar dentro do diário os fractais. Então, dependendo do tempo gráfico que eu escolher, eu vou ter ali disponível para mim determinadas operações. Se eu trago isso aqui para os 5 minutos, eu vou ter os topos e fundos dos 5 minutos, do mesmo jeito. Então, eu vou ter as zonas que o mercado pode marcar e as zonas que ele não pode marcar. E dentro disso, logicamente que eu vou querer realizar os meus trades. Então, assim, quando você pega o início do dia, como esse daqui, ó, e você observa uma região dessa, fica atento. Fica atento ao topo também. São regiões que o mercado deve romper. O mercado não pode chegar num topo desse, deixar de romper ele e te entregar aqui um gatilho de venda. Esse mercado pode querer dizer alguma coisa para você nisso, certo? E quem que te confirma esse gatilho de venda? O rompimento de um fundo. Como eu tinha esse fundo, eu tinha ainda um candle stop. Quando rompe o candle stop. Rompeu o candle stop, está para baixo. O que eu faço quando o mercado está para baixo? Eu vendo. Quais são as duas regiões mais gostosas assim de vender? Para mim, pessoal, está no topo ou mesmo violando o topo. Essas são as duas regiões, ou seja, aqui já é uma região boa. Ele chegou numa região de topo. Está dentro aqui de um grande pavio, estou no tempo gráfico de 1 minuto, mas o pavio já é uma zona protetora. E acima está o melhor. Qual que é o terceiro melhor ponto? O fundo rompido. Aqui poderia ter acontecido a venda, quase chegou a acontecer, ó. Ele tentou provocar, veio buscar uma liquidez mais em cima. Mas que hora que muda essa tendência? Na hora que romper esse topo. Enquanto não romper isso, você vai trabalhar vendido. E os gatilhos de venda são maravilhosos, né? A partir do momento que você vê um gatilho 1, 2, 3, ou o mesmo gatilho tipo 1, para esse topo, o mercado deu um gatilho, percebe? Voltou e deu um gatilho tipo 3 para você aqui. Qual a obrigação desse gatilho 3? Logicamente que primeiro é romper um fundo, ou esse fundo, todos os fundos que tiver aí, certo? Para esse action, pessoal, não muda, é a mesma coisa. Então estamos aqui com um fundo e com um topo, e se eu quiser pensar em compra, pode ser quando eu romper esse ponto. Veja que quando ele rompe o candle stop, rompendo aqui, ó, minimamente,
Quem perguntou sobre candlestop está aqui, ó. Minimamente, esse mercado já voltou para uma tendência de compra. Aonde que eu compro? Eu posso comprar no meio dessa pernadinha, aqui, pode acontecer a compra, e aqui vai entrar agora a explicação do dia. Falei um bocado para esse action aqui, para poder chegar nesse ponto aqui, ó, e mostrar para vocês o que é o gatilho tipo 4. Eu garanto que nas explicações aqui vocês esqueceram que nós íamos falar sobre gatilho tipo 4. Mas vamos voltar e vamos aqui juntos aqui entender o gatilho tipo 4. Se uma pessoa não percebeu, ou tipo, já olhei aqui, Luciano, percebi que rompeu o topo, rompeu o candlestop. Então esse mercado vai mudar quando romper um fundo anterior. No caso, eu tenho um fundinho de terciário aqui e eu tenho um fundo de um movimento secundário. Ó, o mercado fez um pivô de baixa. Fiquemos atentos a esse fundo. Se ele romper esse aqui, o mercado já começa a trabalhar com venda. E ele só vai mudar de novo quando ele romper um topo. Perfeito? Então, eu sei que aqui eu tenho uma terciáriazinha, aqui eu tenho uma secundária. Então, vou trabalhar nessa confluência. O que seria o gatilho tipo 4? Eu vou tirar esse negócio do fundo aqui, a marca d'água. Pessoal, um pouquinho de atenção nessa hora agora, porque aqui vai precisar, tá? Na hora que você estiver na frente do mercado acontecer isso, você já sabe que você tem que sair do seu trade. Olha só. Aqui o mercado te dá gatilho 1, já nesse candle, certo? Subiu até um pouco mais. Esse aqui já seria o primeiro gatilho. Então vamos lá. O mercado rompeu o topo aqui atrás. Eu quero procurar por um gatilho 3 de compra. E o que seria o gatilho tipo 4? É o gatilho que desarma o gatilho 3 de compra. E aconteceu aqui, ó. Gatilho 1. Esse preço não voltou? Percebe? Ele voltou. Gatilho 2. E quem é esse cara aqui, ó? Gatilho 3. O que o mercado tem que fazer no gatilho 3? Pegar sua operação e pôr para cima. Beleza? E o que vem a ser o gatilho tipo 4? É só você contabilizar. Gatilho 1, a parte da compra. Gatilho 2, o gatilho da venda. Gatilho 3, um novo gatilho da compra. E o gatilho 4, um novo gatilho para venda. Caraca, então tem uma venda aqui. Tem uma venda aqui. Nesse 50% aqui tem uma venda para você pegar. Beleza? Olha que pequenininho o movimento de um gatilho tipo 4. Você sabe se ele vai parar aqui? Se ele, por acaso, fizer a mesma coisa que ele fez aqui, ó. Se ele gerar um novo gatilho tipo 3 de compra, você já pode pensar em compra de novo. Ele gerou o gatilho 3 para compra? Gerou. Então, esse gatilho tipo 4 veio buscar uma liquidez. Pode ter sido o fechamento aqui do FVG, tá vendo? Por que eu falo para vocês? Que os melhores pontos serão nesses fechamentos, na zona do fundo, ainda mais se fica um FVG desse. Então aqui você teve um gatilho tipo 3, show, com a sua entrada, garantida aqui, perfeito? Aí o preço vai ter que romper topos e tal, né, pessoal? Aí vem as obrigações do preço. Mas veja isso aqui, turma, gatilho 1, gatilho 2, gatilho 3, gatilho 4, esse preço vai descer um pouquinho. Eu só sei que ele vai parar, se por acaso em algum momento ele quiser me dar um gatilho 3 desse aqui, eu já começo a pensar na compra, né? Se estiver numa região boa. Beleza, turma? Então era isso que eu tinha para trazer. Ó, ainda tem algumas vaguinhas. Tem 18 vagas na mentoria do Projeto 100, hein? Olha só, tem 18 vagas. Tem uma montoeira de gente lá. Quem quiser se aproximar, chega junto lá, pessoal. Tem tudo para ganhar, beleza? Mentoria é com professor. Como eu digo, não é com vendedor. Tamo junto? Então, forte abraço. Excelente domingo para todos. Deus abençoe a gente, pessoal. Tamo junto.